esse é o nosso momento bíblico. E hoje eu vou continuar a leitura de Marcos, capítulo 12. Jesus acusa as autoridades. Jesus começou a falar para eles em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou mais um e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Sobrou para o dono apenas um, seu filho querido. Por último, mandou o filho até os agricultores, pensando: eles vão respeitar meu filho. Mas os agricultores comentaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso vocês não leram nas Escrituras? Não leram nas Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado essa parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Jesus condena qualquer dominação. Então as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferências a ninguém. Com efeito, não levas em conta as aparências e ensina de verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: é de César. Então Jesus disse: pois devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Deus comprometido com a vida. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhes propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem filhos. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quanto ao fato de que os mortos vão ressuscitar,
Vocês não leram o livro de Moisés, a passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O centro da vida. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, como disseste, ele é, na verdade, o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de perguntar nada a Jesus. Jesus está acima de Davi. Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os doutores da lei falam que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com gosto. Jesus condena a dominação intelectual. E Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, não exploram as viúvas e roubam suas calças, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso eles vão receber uma condenação mais severa. A verdadeira atitude religiosa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, perguntas. Como? Isso, pode falar alto. No início, o senhor da questão do dono da vinha. Mas por que o dono da vinha, ele tinha mandado um empregado, que o empregado precisava não, estava ali tudo e foi morto. Ele já mandou dar o segundo, que eu acho que já foi morto. Ele depois mandou o filho e foi morto. Mas por que desde isso não foi ele até o segundo? Pois é. Essa parábola, em verdade, trata-se, de Deus. O agricultor é Deus. E o filho é Jesus. E ele está se referindo ao povo judeu, que ele havia mandado, ele tinha preparado a terra prometida, tudo para eles, e tinha enviado os profetas para orientá-los. E eles batiam, fizeram coisas,
mataram alguns, mataram vários profetas. Aí por último, né, Deus envia Jesus e eles também mataram Jesus. Entende? E na verdade Jesus que está falando, ele ainda não tinha sido morto, mas ele já sabia que ia ser morto. E então ele estava mostrando para eles quem eles eram. Eles se achavam, né, os donos de Deus e em verdade eles eram os que matavam os profetas e o Filho de Deus. Entendeu? Jesus? Os profetas, porque os profetas falavam coisas que eles não gostavam, mostravam os defeitos deles, os problemas deles, os erros deles. E aí o rei, que tinha poder, que mandava matar o rei, não gostava de ser acusado pelo profeta, mandava matar. A esposa que teve os 7 maridos. Em verdade é o seguinte, é só uma parábola, para poder explicar para eles que lá na eternidade da luz não existe essa questão de sexo, né, de esposas. Porque eles tinham a ideia que a pessoa, quando casasse, depois lá no céu, aquela que foi esposa aqui seria esposa lá, entende? Então, como ela tinha casado com 7 irmãos, né, e em verdade eles queriam saber, mas eles nem sequer acreditavam na ressurreição. Eles estavam só testando Jesus. Eram os saduceus esses. Quem mais? Sobre a reencarnação, aí fala da questão da esposa, porque não, assim, é tão claro a questão da reencarnação, dentro do tempo, algumas informações vai dar. Tem. Mas essa não é. Essa aqui não está falando de reencarnação. Ele está falando lá na eternidade da luz, né? Mas tem coisas sim que tem sobre a reencarnação, como a gente viu no caso do Elias, né? Que não era a reencarnação em verdade, né? Que aquilo lá era, mas que existe sim. O que ele fala aqui é o seguinte, né? Que os, né, saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em Moisés, em Isaac, em Jacó, né? Então, se dentro do contexto que eles acreditassem que morre está no pó da terra, né, eles estariam mortos, né, o Moisés, o Isaac e o Jacó. Mas aí Jesus disse, não, eles estão vivos. Então ele está querendo dizer que não está no pó da terra, é isso. Entende? É, que o Espírito não está no pó da terra. O Espírito está vivo e está com ele. Quem mais, gente? Eu estava mais naquela parte da moeda. Tinha o rosto de César. E hoje em dia nós temos o rosto de Jesus em várias moedas. Que deve. Olha, no Brasil não tem, né? Nunca vi o rosto de Jesus. Moeda. Qual moeda? Não é Jesus naquela imagem, é César ainda? Hã? A moeda de mel, você fala? Não. E nas notas de dinheiro também? Também não tem Jesus em nenhuma, nunca vi. E ele tem uma frase. Não, isso tem no dólar, né? Mas isso aí é o seguinte, essa parte é criação da mente humana. O ser humano pode criar o que quiser, botar o que quiser, entende? Mas a respeito ali da parábola, tu entendeu perfeitamente? Que na verdade eles estavam só testando Jesus, né? Queriam pegar Jesus. O que mais? A última parte, a mulher, né? Que eu Sim. Ela deu tudo que tinha, né? Aham. O maior. É uma questão de dinheiro ou da fé? Né? Não, a questão é do quanto você faz um sacrifício, sabe? Para poder estar em dia com a espiritualidade.
para poder fazer, digamos, uma oferta a Deus, agradecendo as coisas que Deus tem te dado. E uma pessoa que recebe muito pouco, que é pobre, que sofre, né? Ela não, aparentemente, não recebe tanto de Deus, não materialmente, né? E para ela ia fazer muita falta aquele dinheirinho que ela deu, mas ela deu. E isso que é o que conta, é o esforço, o sacrifício de fazer, mesmo que aquilo faça falta para você, mas ela fez pela sua fé. Que mais, gente? Quando ele fala de deixar a César o que é de César, ele está querendo dizer assim, que deixar ao mundo o que é do mundo. Exatamente, que na verdade, assim, ó, ele, Jesus, né, não era uma pessoa ligada à matéria e nem fiscal de nada, isso e aquilo. Então, quanto à questão de pagar impostos, né, para o imperador, não era problema dele, né, ele estava trazendo outra coisa. Mas eles foram lá, né, querer saber, então ele quis mostrar, olha, isso aqui, né, é do mundo, é de vocês, o que é de Deus é de Deus, o que é de Deus não é do mundo. Por quê? Porque Deus vive na infinita perfeição da eternidade da luz, que não é material, é outra dimensão, é a dimensão espiritual. Então, né, as coisas de Deus não são as coisas materiais daqui da Terra. Entende? É isso. Bem, acho que foram todas as parábolas. Mas é isso então, meus irmãos. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá bom. Vamos então agora fazer uma prece para Nossa Senhora Maria.